Muito obrigado. Muito obrigado. Bom, boa noite a todos vocês. Muito obrigado pelo convite, o Gianfranco e todos os outros. Giancarlo, desculpe. E estou muito contente porque esse é o 15º ano desses eventos. Foi aberto em 13 de setembro de 2003, o primeiro Café Filosófico, do qual eu fui curador. Foi um módulo que tratou de muitas questões sobre o pensamento, então acho que é uma história de grande sucesso. Durante 15 anos, a CPFL Cultura está mobilizando toda essa quantidade grande de pessoas que vêm aqui e que também acompanham à distância ou por outras formas pelas quais se reproduz e se transmite o conhecimento. Acho que é um grande êxito, uma grande história de êxito. Eu fico contente de ter participado dela. A convite do professor José Alves, eu vou tratar de um dos filósofos do século XX, que teve muita importância, que é Sartre. Quando a gente pensa na filosofia, é bom levar em conta que os filósofos mais valorizados ou menos valorizados, por vezes, revezam suas posições. Quer dizer, quem era considerado um grande pensador um tempo atrás, talvez hoje já não o seja, e vice-versa. Nós conseguimos manter com uma estatura elevada, por muito tempo, alguns grandes nomes. Então, Sócrates, Platão, Aristóteles na Antiguidade. Os medievais foram um pouco esquecidos e hoje estão sendo um tanto retomados. Da Renascença a gente não valoriza muito os grandes filósofos, mas vamos dizer, se formos fazer uma lista de menos que 10, né? Teríamos depois Descartes, Kant, Hegel, Nietzsche, um certo primado alemão. Para quem procura ser mais amplo, ter uma visão menos estreita, aos filósofos do século XVIII, os autores da enciclopédia, a Rousseau, a outros autores. Quando a gente chega ao século XX é um pouco complicado dizer quais são os filósofos hoje mais valorizados do século que passou. Podemos dizer talvez que teve muita importância a fenomenologia e o existencialismo. Na fenomenologia, isso quer dizer basicamente Edmund Husserl, um autor que não é tão conhecido fora da filosofia, mas que teve muita influência em outras áreas, como antropologia, psicanálise e outras que lidam com a interpretação basicamente com a interpretação das ações do mundo. A partir da fenomenologia, construiu seu existencialismo, onde se situa Sartre. O existencialismo foi muito importante, tanto cristão, que teve vários autores destacados, entre eles Gabriel Marcel, que tem um belíssimo livro intitulado Ser e Ter. A gente vê um contraste bom, que é muito bom para a gente discutir, sobretudo numa época de consumismo como a atual. E temos no existencialismo ateu a grande figura do Sartre. E, no entanto, de um tempo para cá, esses autores foram perdendo um pouco do destaque. Quer dizer, hoje, quando se fala dos autores do século XX, não se dá mais a importância que já se deu a Martin Heidegger, que durante um tempo era considerado talvez o maior filósofo do século passado, próprio Sartre, Merleau-Ponty, que era seu amigo, depois brigaram por razões basicamente políticas, mas vários deles perderam um pouco a posição que já tiveram. Eu acho que é interessante, quando a gente vai falar de Sartre, tentar ver o que representa essa mudança da posição dele. Foi talvez o grande filósofo nos anos 60, 50, 60, e que depois dos anos 70 começou um pouco a ser obscurecido, entre outras razões pelo impacto do Foucault contra ele na questão do papel do intelectual, podemos dizer. Sartre tem uma coisa rara na filosofia moderna, mas eu vou ter que fazer um panorama muito rápido da história da filosofia para deixar isso claro. A história da filosofia se divide, não sei porque esse assunto praticamente não é comentado, mas eu acho que deveria ser relevante, se divide entre autores que lecionaram em universidades ou em lugares mais formais e autores que lecionaram fora de universidade. A bem da verdade, na universidade a filosofia aparece com a filosofia escolástica, no final da Idade Média, podemos dizer. Na Renascença ela sai da universidade e ela volta a entrar para a universidade com Kant e os alemães do final do século XVIII. O século XVIII é um século de debate entre professores universitários de filosofia e filósofos do mundo público, como os autores da enciclopédia ou o próprio Rousseau, que não gostava da enciclopédia, não gostava da razão, mas era um filósofo mais público até, mais ou menos talvez, porque ele gostava era da natureza. Então ele deambulava, ele passeava, ele caminhava. É um autor que andava muito, andava inclusive lendo às vezes.
Então, nós temos esses momentos em que a filosofia entra na universidade, e são os momentos que ela constrói um discurso mais hermético. Quando ela entra na universidade, o discurso se torna mais difícil de se entender. Comparem os autores da universidade, escolásticos, e Kant para cá, com outros autores, o próprio Descartes, Pascal, os filósofos do século XVIII, que eu já citei, ou Sartre. Nesses últimos 200 e tantos anos, Sartre é um dos poucos a não estar na universidade, basicamente. Podemos dizer que isso vale em certa medida para Nietzsche, mas talvez menos. Numa medida muito pequena, isso valeria para Wittgenstein, mas Wittgenstein, se não foi professor universitário na sua carreira, ao longo de toda a sua carreira, ele gravitou sempre em torno de Cambridge. E seus antigos alunos se tornaram lá professores destacados. Então, fora da universidade mesmo, nós temos Sartre, no século que passou. E isso é interessante porque há uma polêmica entre ele e Merleau-Ponty, que eu tive a ocasião de traduzir faz bastante tempo. Foi publicada na Folha de São Paulo, as cartas, e também alguns artigos a respeito, o meu, da Marilena Chauí. E o que é interessante é que numa dessas cartas, Sartre diz o seguinte: ao contrário de você, Maurice, eu não dou aula na universidade. Eu tive desde cedo a possibilidade, graças aos direitos autorais de meus livros, minhas peças, adaptações, etc., a condição de viver sem trabalhar na universidade. E na minha percepção, isso representa uma mudança significativa do tipo de texto, do tipo de produção. Quando você não trabalha na universidade, você tem mais liberdade. Você está falando com um público mais amplo, você muda o seu texto. É claro que Sartre não tem passagens, aliás, Sartre tem passagens que não são fáceis. Por exemplo, quando ele discute o em si ou para si, isso não é fácil para quem não esteja familiarizado com a filosofia. Mas, por exemplo, na grande obra filosófica dele, escrita ainda na sua juventude, O Ser e o Nada, talvez seja a obra mais que a gente possa conceituar mais desligada de intervenções na discussão pública. Nessa grande obra, ele faz a análise do garçom de café, que é uma análise famosa. O garçom de café, o que ele faz? Ele representa um papel. Ele está servindo as coisas a vocês, e o garçom francês, sobretudo. O garçom é alguém que está servindo as pessoas, seguindo uma série de gestos que estão perfeitamente coordenados, conjugados. É um mecanismo. Ele constrói praticamente um papel mecânico no qual ele se apaga dentro do papel, do personagem de garçom que ele representa. É uma belíssima análise essa que ele faz. E o que o garçom faz, filosoficamente, qual é, entre aspas, o crime desse personagem? É que ele sacrifica quem ele é ou as ações que ele faria a um personagem. Ele apaga-se. Então, você tem uma discussão que vai introduzir o em si, o para si, todos os conceitos filosóficos mais duros, mas em cima de um personagem do cotidiano. E esse é um traço interessante do nosso filósofo, que o torna também mais legível do que vários outros, do que o próprio Heidegger, a quem ele deve bastante, do Husserl, a quem ele, Heidegger, devem bastante. E então, isso representa um tipo de texto um tanto diferente. Sartre é conhecido sobretudo pelo existencialismo, para resumir muito rapidamente, porque o nosso foco vai ser a discussão daí decorrente sobre ética e política, mas para resumir muito rapidamente, a ideia de que não existe uma essência humana. Ou, como diz Sartre, no ser humano, a existência precede a essência. Ou seja, nós não podemos dizer o que uma pessoa é. Nós não podemos falar qual é a essência do homem ou qual a essência de cada um de nós que aqui estamos. Não podemos dizer o que eu sou antes de cada um de nós ter completado sua trajetória na vida. Não sei se Sartre foi um pouco inspirado pela tragédia de Sófocles sobre Édipo, mas há uma passagem no final da tragédia que é muito significativa para entendermos a obra e para entendermos até a vida humana. Quando o Corifeu, o chefe do coro, diz: não se pode dizer que um homem foi feliz ou infeliz antes dele ter terminado sua vida. Porque vejam, Édipo era um homem que tinha todo o poder, Édipo foi um rei que conseguiu eliminar a esfinge, colocar ordem no seu reino, etc. E, no entanto, o destino o colheu e ele terminou a sua trajetória cego, cegado por si próprio, banido, desamparado, odiado, desprezado. Então, talvez
não estou dizendo que Sartre tenha tido isso na memória, mas faz pensar um pouco no que significa dizer algo de alguém. Isso só poderia dizer quando a vida dessa pessoa acabou. Quando então tudo que ela poderia promover de diferente, de novo, de mutável, as ações que expressam sua liberdade acabaram. E a liberdade é muito importante porque ela é exatamente o contrário da má-fé. Qual o problema do garçom? Qual o problema da moça que se enfeita super? Ou qual o problema dessas pessoas? É que elas estão sacrificando a liberdade delas a um papel. Quando você sacrifica um papel, acabou a liberdade, e a liberdade é algo que é extremamente importante. Acabou a liberdade em termos, porque você está fazendo isso por sua liberdade. Então, o que você não pode fazer, segundo Sartre, é você se refugiar através de alguma desculpa externa. Por exemplo, a desculpa nazista. Ordens são ordens. Obedecemos ordens, então não era culpa nossa, era do Führer, era de Hitler. Não dá, porque você teve a sua liberdade e você escolheu obedecer a isso. Aliás, um dado interessante, o que se sabe pelas pesquisas mais recentes é que aqueles, dentre os oficiais, mesmo soldados do exército alemão, que se recusaram a cumprir missões de ódio, de massacre, etc., eles podem ter perdido promoções, mas não perderam a vida, nem geralmente a liberdade. De modo que a justificativa, eu tinha que obedecer, se não me matavam, era uma mentira, era uma grande mentira. Talvez a pessoa que tivesse tido eticamente uma resistência a obedecer a essas ordens, ela tenha perdido vantagens, mas não ganhou desvantagens. Mas, enfim, então, a questão que nós temos aí, estamos condenados à liberdade. Mesmo quando agimos de uma forma que não é... se nós renunciamos à liberdade, nós estamos renunciando livremente. Livremente renunciamos à liberdade. Com isso, nós perdemos muito, evidentemente, porque perdemos aquilo que nos construiria como pessoas diferentes, autônomas, etc. Então, esse é um ponto importante, porque ele vai engatar na questão do engajamento. Engajar-se é um termo que ficou muito conhecido, graças ao Sartre em especial, e ao francês engagé, que pode s'engager, o verbo pronominal engajar-se, pode significar você se filiar a se associar a um clube, se associar a uma linha política, converter-se a uma religião, enfim, assumir algum tipo de pertencimento ou assumir algum tipo de ação na qual você vai jogar os seus valores, você vai jogar o seu empenho. Uma tradução usual no tempo em que Sartre vivia era falar em arte empenhada. Falava-se em arte engajada, muitos, entre os quais esse grande tradutor, que foi Sérgio Millier, traduziam como arte empenhada. Depois sumiu, ficou mais o termo inspirado diretamente do francês, a arte engajada. E aí é uma grande discussão que é bom esclarecer de cara. Muitas pessoas pensam que Sartre defendia o engajamento intelectual. Sim e não. Porque, na verdade, o que Sartre dizia é que nós estamos sempre engajados. Se nós dissermos, eu vou fazer uma arte pura, sem engajamento, sem política, sem nada, você está fazendo já uma opção que afeta a política, a sua visão do mundo, sua posição em relação às grandes questões do mundo. Se você decide, por exemplo, durante a Segunda Guerra, a ocupação nazista da França, você decide fazer arte pela arte, você está tomando uma posição de submissão à dominação nazista. Então, não há a escolha entre arte engajada e arte não engajada. Por ser um ser humano quem está fazendo isso, sempre ele está se engajando. E da mesma forma que o garçom substituir a sua liberdade por uma gestualidade previamente programada, representa um golpe dado na liberdade, também a suposta ideia de não engajar-se na obra que a pessoa faz representa também um engajamento, só que do outro lado, um engajamento contrário a isso. São alguns pontos importantes a colocar no início. Agora, é muito difícil falar de política para Sartre sem pensar no Partido Comunista Francês. O Partido Comunista Francês foi, de certa forma, um grande referencial para ele, geralmente como antagonista, às vezes como companheiro. Mas é muito importante o papel do Partido Comunista e é um papel que hoje é muito difícil de entender. Por exemplo, muitas pessoas estão acostumadas
Há um ritual que ocorre há algumas décadas nos Estados Unidos. Todo ano, o governo norte-americano divulga um relatório sobre os direitos humanos no mundo. E esse relatório é considerado razoavelmente objetivo, denuncia lugares em que ocorre pressão, existe uma pressão deles, por exemplo, em relação a países que têm a fama de estarem constantemente perseguindo os direitos humanos. E hoje, muita gente não sabe que 50 anos atrás era exatamente o contrário. Os Estados Unidos era um dos países que mais violavam direitos humanos no mundo. E não estou falando nem das guerras coloniais que eles fizeram, como no Vietnã. Estou falando no território deles. Há um fato curioso: Eleanor Roosevelt, a viúva do presidente Franklin Roosevelt, foi quem presidiu a Comissão das Nações Unidas que escreveu a Declaração Declaração Universal dos Direitos Humanos, que é hoje uma peça essencial de referência ética e política no mundo. Mas, embora ela presidisse essa declaração, um dos países que mais violava essa declaração eram os Estados Unidos, por conta do preconceito racial, sobretudo contra os negros. Os Estados Unidos demoraram um século entre a abolição e as revoltas dos anos 1960 para que os negros conseguissem liberdades civis maiores. O Brasil, mais de um século, ainda não conseguiu isso. O Brasil, o quê? 130 anos? Este ano justamente são 130 da abolição. Não conseguiu. Então, ou não quis. Então, de qualquer forma, os Estados Unidos eram um país, do ponto de vista dos direitos humanos, um país nefasto. Além do mais, tanto os Estados Unidos como França, Inglaterra, Portugal nem entrava na lista dos países democráticos, mas França, Inglaterra, Reino Unido, Estados Unidos eram considerados tais e conduziam guerras coloniais terríveis. A década de 1950 é uma década de guerras dos ingleses e dos franceses contra os povos na África e na Ásia que queriam as suas liberdades. E foram guerras extremamente cruéis, matando mais de milhões de pessoas. Quer dizer, então, nessa altura, o discurso que a gente lê hoje, em qualquer jornal que você abra, qualquer jornal desses nossos, ou mesmo num jornal mais sério, como o New York Times, qualquer coisa que você leia lá sobre direitos humanos, etc., vocês têm que lembrar que, até recentemente, esses países eram países extremamente cruéis e desrespeitosos nisso. Recentemente eu li um livro de um norte-americano sobre o Camboja, contando todo o horror que tem no Camboja, corrupção, repressão, etc. E é impressionante, o livro até é bem escrito, não deve ser mentiroso, talvez, mas não faz nenhuma menção à invasão norte-americana do Camboja, que foi que destruiu aquele país. Aquele país foi destruído por causa dos americanos. Então é muito esquisito quando depois eles vêm pagar de bonzinhos, vêm se apresentar como gente que, enfim, está querendo fazer o bem, distribuindo ONGs e comissões da ONU, etc., quando, na verdade, o problema foi criado por eles. Então, nós temos que levar isso em conta para entender a posição de Sartre em relação aos partidos comunistas, porque partidos comunistas hoje, o comunismo, estão muito enfraquecidos. Não há como negar que o comunismo no poder foi ditatorial e que a queda das ditaduras comunistas representou um avanço da liberdade no mundo. Como não há como negar que, ao contrário dos nazistas e fascistas, que eram um lixo tanto no poder quanto na oposição, os comunistas na oposição sempre ajudaram muito as causas democráticas. E, no caso, a independência dos países colonizados foi uma causa importante em que os comunistas se colocaram, bem como a melhoria das condições de vida dos trabalhadores. É nesse ponto que Sartre tem a sua simpatia pelo comunismo, e aí há dois textos dele que são referenciais importantes. Um é um texto de 1952 que se chama Os Comunistas e a Paz. Esse é um artigo, depois de uma longa repressão conduzida pelo Estado francês contra os comunistas e movimentos de trabalhadores, é um artigo em que ele defende os comunistas e diz: o que as potências capitalistas querem é a guerra. Elas estão fazendo a guerra na Coreia, que é uma guerra que ainda hoje é muito mal contada. A versão predominante na nossa parte do mundo é que a Coreia do Norte invadiu e atacou. Parece que isso não é exatamente correto, mas não é muito contado. Mas, de qualquer forma, o Sartre defende a causa da paz, que era uma causa que os comunistas defendiam muito, o que significava a recusa das guerras coloniais, antes de mais nada. E defende as causas de trabalhadores e diz que o comunismo tem todos os seus problemas. Não é democrático internamente, mas nós não podemos fazer que Billancourt perca as esperanças. Billancourt é um subúrbio de Paris, um município, onde ficava a fábrica da Renault. Então, significaria o equivalente ao ABC
no Brasil. Quer dizer, grande indústria, grande número de trabalhadores, pessoas que estão fazendo um trabalho importante para, enfim, que fazem o trabalho, né? Pessoas que trabalham e que têm suas esperanças numa vida mais justa que o socialismo lhes oferece, lhes propõe. Então, você ficar denunciando o comunismo o tempo todo representaria, no entender de Sartre, tirar a esperança que as pessoas ainda podem ter no mundo mais justo. E é nesse ponto que ele rompe tanto com Merleau-Ponty quanto com Albert Camus, que os dois se recusam a ser tolerantes com o mundo soviético, denunciam os campos de concentração que havia na União Soviética e nos países que dependiam dela, subordinados a ela. E então há um conflito forte entre Sartre e eles, e é um conflito praticamente trágico. Lembrando que tragédia a gente pode entender no sentido de Hegel. Tragédia não é simplesmente uma história triste, a máscara com a boca chorando, ao contrário da comédia, que é a máscara com a boca rindo. Mas tragédia é a situação em que você tem dois lados opostos, ambos tendo razão. E você não consegue fazer uma síntese entre os dois lados. Hegel, que é fã do universal, ele considera que quando você fica na particularidade, você não chega à solução das questões, que se dá quando você sintetiza os polos opostos, tese e antítese. Aqui a síntese não existe. Não havendo síntese, os dois lados estando certos, você não conseguindo dizer, você está certo nisso, nisso e nisso, você está certo em tais outros pontos, e vamos fazer a síntese, não sendo isso possível, a situação é trágica. E a ruptura de Sartre com os dois autores, um dos maiores escritores da França na época, Albert Camus, um grande filósofo, ainda que hoje um tanto esquecido, Merleau-Ponty, a ruptura de Sartre com eles tem esse elemento trágico, não apenas pela tristeza que isso proporciona no grupo em que eles viviam, como também pelo fato de você não conseguir uma síntese, não conseguir chegar a um ponto em que seja possível você ter um discurso completo, porque ou você defenderá os trabalhadores, os povos colonizados, e irá então para o lado soviético, que é o país a linha política que apoia esses povos que estão com toda a justiça, lutando pela sua liberdade e independência, ou então, e aí você terá que aceitar os campos de concentração ou calar a respeito deles, ou você denuncia a opressão stalinista na Europa Oriental e nos demais países tomados por eles, e aí você vai acabar ficando do lado do colonizador que massacra africanos e asiáticos. Então, isso é profundamente trágico e acho que deveria também nos levar, acho que eu bati aqui, deveria também nos levar a uma discussão sobre o que é trágico hoje, quais são as sínteses que nós não conseguimos fazer e, por isso, quais são as vezes em que discutimos uns com outros e até brigamos, rompemos amizade, tendo os dois razão e desrazão nas suas particularidades. Bom, esse é o livro de 52. O que acontece em 56 Bom, 52 é logo seguido em 53 pela morte de Stalin, o degelo, que é o termo que um escritor russo vai cunhar para essa época em que vai haver o fim do que havia de particularmente odioso no stalinismo, e em 56 essa abertura culmina com a Revolução da Hungria, manifestações na Polônia e depois uma revolução na Hungria que quer ter um país democrático, quer ser um país democrático, quer acabar com a ditadura comunista, que não quer dizer necessariamente acabar com o socialismo, não se sabe o que isso vai dar. Revolução bastante espontânea, segundo Hannah Arendt, é a única revolução talvez digna do nome no século XX, certo exagero da Arendt, mas vamos dizer, teria essa ideia de ser uma revolução espontânea. Quer dizer, não uma revolução que tem partido, tropa de guerrilha, exército rebelde, etc. Então, ela é selvagemente reprimida pelos soviéticos, que acabam com essa revolução, como acabarão 12 anos depois com a da Tchecoslováquia. E eu tenho para mim que se o comunismo desabou, foi porque ele não soube se renovar na Tchecoslováquia. A Primavera de Praga, em 1968, foi a última chance do comunismo conseguir aliar a forma econômica do socialismo com valores democráticos. Mas, de qualquer forma, 12 anos antes, quando tem a repressão à Hungria, Sartre não aguenta e escreve Fantasma de Stalin. São dois enormes artigos, cada um deles publicado na revista dele, Tempos Modernos, que tem o nome em homenagem ao filme de Chaplin,
tempos modernos, e são 2 artigos que depois cada um vai formar praticamente um volume inteiro de livro, que é as obras. Sartre ia publicando gradualmente, com o nome de Situações, os artigos mais importantes que ele tinha. Crítica literária, situação política, colonização. Então, um deles vai ser Situações 5, outro Situações 7, nessa série de livros, e depois, muitas vezes são editados também com o título O Fantasma de Stalin, Comunista e a Paz. Eu acho que são 2 textos fabulosos no que diz respeito a nós compreendermos o papel, a posição dele sobre a política. E aí vai ser a condenação, o título já diz um pouco, desse fantasma que, apesar de morto, não consegue ser banido, porque ele mantém-se atuando na política comunista, e ele critica. Tem uma frase famosa: o regime comunista entendeu que todos os países deveriam ter as mesmas prioridades, ou seja, indústria pesada, basicamente metalurgia. Então, em todos eles foram criadas metalúrgicas, mesmo quando você não tinha ferro, não tinha minério, ou era deficiente em carvão. A União Soviética, claro que tinha tudo, mas cada um criou isso, e há uma passagem notável quando ele fala do ditador comunista da Hungria, que queria construir um metrô, mas o subsolo de Budapeste era muito ruim, muito cheio d'água, então o subsolo era contra-revolucionário e você tinha que fazer o metrô de algum jeito, né, superar esse desafio ao socialismo. Então, esses 2 textos, eles se equilibram bastante, e eles mostram essa situação que Sartre vê. Não é o melhor dos aliados, o Partido Comunista, nem no momento que ele esteve mais próximo, ele foi entusiasmado pelo Partido Comunista francês. O italiano, ele dizia, era melhor. O italiano realmente era bem melhor, mais aberto. O francês era muito fechado. Mas, mesmo quando ele rompe, ele vê, ou quando ele critica, ele vê no Partido Comunista ainda essa possibilidade de revolução que não havia mais. A desilusão total vai ocorrer em 1968, quando, no bojo da chamada Revolução de Maio, com os jovens e se manifestando toda a França, o país parado, os trabalhadores em greve, o Partido Comunista prefere negociar aumentos salariais a fazer a revolução e derrubar o general de Gaulle, o que provavelmente teria resultado em uma guerra civil. É bem provável, talvez com intervenção, quase certamente com intervenção norte-americana. Então, talvez os comunistas não tenham errado tanto. Mas para quem estava nas ruas, para quem apoiou aquela revolução, que essa sim talvez tenha sido a verdadeira revolução, a mais revolucionária revolução do século XX, espontânea, sim, talvez mais certamente que a da Hungria, mas para quem estava lá, isso foi uma grande traição. E é curioso que a partir daí Sartre vai se interessar pelos maoístas, que também são um partido comunista, mas pequeno. É uma época interessante, essa de depois de 68, nos anos seguintes, porque em muitos países, inclusive aqui no Brasil, há a ideia de que o Partido Comunista traiu sua missão, que ele é muito apaziguador, conciliador, e que então deveria haver alguma coisa mais radical, que geralmente cita Mao Tse-tung como inspirador, geralmente dá a si próprio o título de marxista-leninista, Partido Comunista marxista-leninista brasileiro, por exemplo, ou francês ou português, e às vezes até acrescenta em reconstrução, assim, porque entendem que eles estão criando um novo. Em Portugal foi muito divertido na Revolução dos Cravos, que havia o PCP, ML, marxista-leninista, entre parênteses, ER, em reconstrução, e daí um tempo, entre parênteses, R só, já estava reconstruído. Mas cabia numa Kombi, né? Não fazia diferença alguma. E é nesse momento, também muito difícil, que Sartre adere, se torna uma espécie de anjo protetor dos maoístas e coloca toda a sua celebridade, sua fama, sua reputação para impedir que eles sejam massacrados. Ao mesmo tempo, esse período pós-68 é muito apropriado por Foucault, que vai ser outra visão muito diferente, mas que não nos interessa então aqui, mas Sartre fica nessa posição. Bom, isso para fazer um panorama da evolução política de Sartre. Mas eu gostaria agora de me debruçar sobre uma peça de teatro dele que eu considero absolutamente essencial se nós queremos entender política. Se quiser entender política, há várias referências, mas as principais eu diria são o livro de Maquiavel, O Príncipe, e As Mãos Sujas de Sartre. As Mãos Sujas é uma peça escrita no pós-guerra,
da qual o começo passa em 1945 e o fim também, e todo o restante da peça se passa 2 anos antes. Eu vou começar com o que passou 2 anos antes, vou começar pela cronologia. A partir do segundo quadro que compõe a peça, nós somos apresentados a uma situação que está ocorrendo num país da Europa Oriental chamado Ilíria, que é um país que não existe, mas é o nome que já teve uma região do que depois foi Iugoslávia, o nome que teve no período dos romanos, e essa Ilíria é governada por um regente, assim como a Hungria durante a guerra era governada por um regente, em nome dos príncipes Habsburgo que não tinham podido entrar, e esse regente era aliado dos nazistas. Só que em começo de 1943, quando se passa essa história que Sartre imagina, ficciona, quando se passa essa história, o regente está vendo que que o nazismo está perdendo a guerra e que as tropas soviéticas estão se aproximando do seu território. E dentro do Partido Proletário Comunista da Ilíria há duas posições opostas sobre o que fazer agora. Uma posição é a do grande líder do partido. Tem o nome alemão, Hederer. Aparentemente é um país que tem uma mescla de populações eslavas e alemãs. E Hederer considera que é hora de fazer uma aliança com o regente para que o regente traia os alemães, abandone os alemães e se alie aos soviéticos que estão invadindo seu país. Historicamente, isso de fato quase ocorreu na Hungria, cujo regente tentou trocar de alianças, e nessa ocasião os nazistas ocuparam, desarmaram as tropas do regente. Historicamente, há uma coisa parecida, mas o que Sartre está interessado não é no que ele vai fazer com essa história, não exatamente no que aconteceu. Então, a história os fatos servem apenas de base para a ficção que ele está construindo. Hederer, então, diz o seguinte: nós vamos nos aliar com o regente, esquecer todo o mal que ele fez, e vamos facilitar, então, a vitória sobre o nazismo, com as tropas soviéticas sendo recebidas não pelos tiros das tropas da Ilíria, mas de braços abertos, digamos assim. E outra parte do Partido Proletário Comunista não quer isso, porque diz que o regente fez tais barbaridades contra o povo, contra os comunistas, contra os trabalhadores, que ele tem que ser julgado, condenado, e quem o apoiou também tem que ser liquidado. Então, são duas posições que dividem o partido. E aí é um personagem que se chama Hugo, que é um intelectual jovem, casado, que defende a posição contrária ao Hederer, e é incumbido pelos segmentos do partido contrários a Hederer de matá-lo, de matar Hederer. Então, dentro do partido, a questão vai se resolver pela morte, como muitas vezes já aconteceu em grupos políticos, que se dividem e que um mata o outro. E ele é enviado como secretário a Hederer. E ele começa a ficar fascinado por Hederer, que é um personagem muito interessante, é um personagem amante da vida, ele ama profundamente a vida, personagem que fala não tem nada da contenção, da timidez, do retraimento do Hugo. E o Hugo começa a ficar fascinado por ele, mas discute, fala: eu acho que está errado, o que você quer. O Hederer explica para ele que não. E ele acaba praticamente se convencendo disso. E há a passagem famosa em que o Hederer diz, e daí o título, As Mãos Sujas: para você fazer a política, você precisa sujar as mãos. Você precisa sujá-las fundo. Sujar na merda e sujar no sangue. É isso que é você fazer a política. Passa por aí. Não é só isso, mas é preciso fazer isso. Que é uma coisa que choca muito a visão, quase kantiana, podemos dizer, do Hugo. Há uma frase famosa sobre Kant, que data do começo do século XIX, já foi atribuída a muita gente diferente, mas é mais ou menos o seguinte: não vou falar toda a ética de Kant aqui, mas é uma ética que dá muita importância à intenção e que considera que as consequências dos atos não devem entrar em jogo. Então, a frase sobre Kant é: Kant tem as mãos puras, mas o problema é que ele não tem mãos. Ou seja, a pureza é tão grande que você não consegue agir. Se você faz essa ética, você não tem como agir. Um pouco a oposição entre ética de princípios e ética da responsabilidade vai crescer a partir de Max Weber. Uma ética de demasiados princípios não serve para a política. Então você tem que sujar as mãos, como diz o personagem de Sartre, e como, em outras palavras, diria Maquiavel 500 anos atrás.
Então, nessa situação, o Hugo fica bastante abalado com isso, e abalado também com outra frase, com outra conversa que ele tem com Hederer, em que Hederer diz: você não gosta dos trabalhadores. Você está num partido proletário, se chama proletário, e você não gosta dos proletários. Você tem aversão aos costumes deles. E aí Hugo balbucia: eu gosto do que eles podem ser, não do que eles são hoje, mas do que eles serão uma vez libertados do capitalismo, etc. E tal. Uma frase bacana, vocês podem repetir, se quiserem. Aí o Hederer fala: pois é, você não gosta deles. Eu gosto deles como eles são. Eu gosto de beber, se fizesse uma equivalência no Brasil, cachaça com eles. Eu gosto de sair com eles para jogar futebol, se estivéssemos no Brasil. Eu gosto de fazer tais e tais coisas. Então, é muito interessante esse diálogo. E, no fim, o Hederer até diz: você parece ter medo de vida, de viver, etc. E, com isso, o Hugo desiste de matar o Hederer. Desiste. Retira-se para o quarto dele. E eu disse que ele estava lá com a esposa dele, com a mulher. E a mulher está muito insatisfeita, porque com esse marido quem podia estar satisfeito, né? Meio difícil. Mas ela está muito insatisfeita com ele, e aí ela vai encontrar o Hederer, e aí ela o beija. E é na altura em que o marido entra na sala e vê a mulher beijando o chefe do partido, aí ele mata o Hederer. Então é uma coisa extremamente de anticlímax, num certo sentido, porque não matou pelas causas políticas, matou por uma causa inteiramente pessoal. Ele é preso pelo governo da Ilíria, etc. E lá fica. Aí tem o começo e o fim que eu vou contar agora. Em 1945, já terminada a guerra, o Partido Comunista descobriu, depois da morte do Hederer, descobriu que a política que o Hederer defendia era exatamente a política que a União Soviética recomendava. Mas como eles estavam sem comunicação com a União Soviética por causa da guerra, eles não tinham sabido disso. Então o Hederer vira um herói, vira um grande herói, e o Partido Comunista não sabe o que fazer com o Hugo. Então, é oferecida a Hugo uma oportunidade. A oportunidade é a seguinte: você diz que você matou por ciúmes, o que é verdade, tira todo o caráter político da morte e você é reintegrado no partido. Sabe? Mas você tem que decidir isso até hoje à meia-noite. Isso é dito no começo da peça, e todo o resto em flashback para a gente entender do que se trata. E aí, quando chega meia-noite, ele fala: não, eu não vou renegar o que eu fiz. E claro que ele é morto. Bom, acho que eu não cortei muito o suspense, porque o interessante não é tanto suspense. Afinal de contas, as pessoas são capazes de ver na Páscoa, encenar todo o final da vida de Jesus, e todo mundo sabe como termina, né? Então, a gente não precisa sempre evitar os spoilers. Tá certo? Os spoilers, muita coisa, tudo que é história a gente sabe mais ou menos o spoiler. Mas o que é interessante nisso daí é o seguinte: você tem vários temas do Sartre. Um dos temas é: você é o que você fez, você não renega o que você fez. Então, embora a ação tenha sido uma ação de anticlímax, não mais por razão política, mas por ciúme, ele não vai dizer isso, porque isso seria renegar o ato dele, renegar a ação. Seria dizer: eu não fiz o que fiz. E isso é uma coisa para Sartre inaceitável. Mas o ponto principal mesmo é a questão do Hederer, que é o personagem que fala de política. E aí nós temos essa coisa curiosa, porque Sartre, o existencialismo todo, ele parte do indivíduo. Ele parte da existência do indivíduo, que é inescapável. O Sartre queria muito associar o existencialismo ao marxismo, mas fazendo que o existencialismo desse todas as mediações, para não falarmos só em classes sociais, para não pensarmos no ser humano como um detalhe, para não pensarmos que o importante é o que você está fazendo objetivamente. Quer dizer, algo muito comum no comunismo, que era: subjetivamente você está defendendo, vamos dizer, o meio ambiente. Objetivamente você está desviando o foco da luta de classe, que é o principal. Então, objetivamente, você é um contra-revolucionário, nós temos que matar você. Sabe, o Zero Infinito, o grande livro do Arthur Koestler, trata muito disso. Personagem que subjetivamente estaria bem intencionado, mas que objetivamente estaria fazendo mal à causa de uma sociedade melhor. Então, para Sartre, o elemento do existencialismo aí é o, mal comparando, mas acho que talvez bem comparando, é o que vai depois na Tchecoslováquia, durante a Primavera de Praga, em 1968, ser chamado o socialismo com rosto humano.
É isso que seria, quer dizer, é o socialismo existencial. Socialismo existencialista poderia ter se dito, talvez. Então, para Sartre, esse ponto é muito importante. Mas o que é muito importante, por isso que eu disse, e nós vamos mais ou menos terminar por aqui para abrir as perguntas de vocês, é por isso que o Herder é um personagem importante, porque ele ensina como você lida com a política. A política tem sempre um grande inimigo. Espero que seja a última vez que eu faço isso. Mas a política tem sempre um grande inimigo, que é a moral. Quer dizer, por melhor que seja a moral não dá conta da política. Talvez seja bom aqui fazer um pouco de alusão ao Max Weber. Max Weber ficou muito conhecido no Brasil na presidência de Fernando Henrique Cardoso, que citava a todo respeito as duas conferências de Weber em 1919, vai fazer um século no ano que vem, que tratavam da ética do cientista e da ética do político. Só que Fernando Henrique não falava cientista e político, falava indivíduo privado e político. E aí não é mais Weber, não tem mais nada a ver com Weber, adiós. Sabe? Não... Mas o que é a ética do cientista? O compromisso com a verdade. O que é a ética do político? O compromisso com as consequências dos atos. Um político não pode simplesmente dizer o tempo todo a verdade. Ele precisa ter as consequências dos atos em mente, porque dependendo do que ele disser, pode ser catastrófico. Então, se alguém de vocês viu ou está vendo a série Designated Survivor da Netflix, levantem a mão para ver se é só você ou se tem mais alguém. Tem, acho que chega a 2 dígitos, né? Então, o que você tem no Designated Survivor, que é a história, isso não é um spoiler, porque está bem no começo da história, de uma bomba que destrói todo o executivo e o legislativo americano, sobra um único, que é um secretário pouco importante, que vai ser o presidente da República, porque todo o resto morreu. Então, por uma explosão. E ele é justamente um homem ético. E ele vai procurar o tempo todo fazer política com ética, recusando a mentira, mesmo quando ela parece muito necessária. É belíssima, inspiradora, interessante, e ao mesmo tempo, para quem estuda política, é um perigo. Porque é o perigo de você embarcar na ilusão de que possa ser feita política sem algum tipo de sujeira. Maquiavel nunca disse que os fins justificam os meios. Essa frase não é dele. Essa frase lhe foi atribuída por seus inimigos da Igreja Católica. Mas há um sentido na política em que você faz um cálculo de custos e benefícios. E esse cálculo de custos e benefícios significa que, para atingir determinados resultados, você tem que fazer, eventualmente, sacrifícios em tais ou quais coisas. Para dar um exemplo que não desperte paixões conturbadas aqui na audiência, eu poderia citar o fato de que, na Segunda Guerra Mundial, os norte-americanos negociaram com a máfia para facilitar o desembarque das tropas aliadas na Itália. E um dos preços disso foi libertarem vários mafiosos da cadeia nos Estados Unidos, né, e mandá-los de volta para a Itália, onde viveram até o fim da vida em condições bastante favoráveis. Então, quer dizer, não chega um momento que é pior, você ter os mafiosos ou ter os nazistas? Os ter os nazistas. Então, e não tem outra opção. Não dá para dizer, mas tem uma terceira coisa, nem mafioso nem nazista, porque não há. Você tem que ter que escolher um dos dois. Então, isso na política é muito importante. O ponto onde eu discordo radicalmente do Fernando Henrique é o seguinte: Fernando Henrique diz que essa é a posição do político e que o homem privado segue os valores éticos. Eu penso que o homem privado segue os valores como se fosse um político. Nós estamos provavelmente avaliando o tempo todo vantagens e desvantagens que as nossas ações vão nos trazer. Eu não creio não acredito que as pessoas cometam um assassinato por facilidade só porque ele vai lhes trazer uma vantagem. Mas há muitas ações em que as pessoas escolhem uma atitude que não é totalmente ética, simplesmente porque ela é mais vantajosa. Para dar um exemplo muito comum no mundo jornalístico, quando um jornalista tem que assinar uma matéria, fazer uma matéria que contraria seus princípios e contraria eventualmente a própria verdade, e faz isso porque, enfim, tem uma família, tem filhos pequenos, tem contas, etc. Então, isso é o mesmo cálculo do político. Acho importante frisar isso, porque quando nós falamos do político, estamos falando dele, que é alguém com quem nada temos a ver. É uma raça que veio de Marte e dominou o Palácio do Planalto, os 3 poderes, etc., mas nós não temos nada a ver com esses marcianos esquisitos. E, na verdade, eles são nossos, não? Eles são
muito parecidos conosco. Talvez em escala sejam muito diferentes, mas nós estamos constantemente fazendo essas avaliações. Que é o ponto que talvez também eu discorde um pouco de Sartre, porque ao falar da política, ele não coloca essa atitude frequente na espécie humana como um todo, que é você avaliar vantagem e desvantagem em função disso, a ética ser um valor sim, mas não ser o valor decisivo, o valor sempre, tanto que Weber não contraponha, eu defendo Weber contra essas interpretações, sobretudo Fernando Henrique, porque o que há de interessante no Weber é que é o cientista só que tem esse compromisso e é com um valor ético específico, que é a verdade, não é nem o bem. É a verdade. É um compromisso que tem aqueles que são cientistas, em qualquer área que seja, inclusive nas humanas, com a verdade e não sacrificarem a verdade a seus preconceitos, o que também não é fácil. Vocês veem no cenário conturbado do Brasil quanta gente deforma os fatos com os quais lida para fazer passar uma imagem que já está na sua ideologia. Isso temos de todos os lados, não é um lado apenas que faz isso. Então, nesse sentido, o cientista ele se compromete apenas com a verdade e já é um compromisso muito grande. Isso não quer dizer sequer que ele seja comprometido com o bem. Pode surgir uma grande peça, o caso Oppenheimer, que fala da bomba atômica feita nos Estados Unidos por vários cientistas, entre eles o Robert Oppenheimer, que depois se torna um militante contra o uso dela, chocado pelo massacre feito em Nagasaki e Hiroshima, no término da Segunda Guerra Mundial. Mas mesmo aí a discussão política é dura. Quer dizer, uma coisa é você ser contra, outra coisa é você calcular quantas pessoas, civis na grande maioria, o que é um horror, morreram em Hiroshima e Nagasaki, versus quantas pessoas morreriam no caso de uma invasão terrestre do Japão, que demorasse meses matando multidões, não só de soldados dos dois lados, mas de civis japoneses. Então, essas são as questões difíceis. Essas são, e aí eu falo em meu nome, pessoalmente, as grandes questões éticas. As grandes questões éticas não são essas fáceis, às quais respondemos com mentira. Sabe, dizendo, queremos abolir a corrupção no país, mas queremos também que a nossa corporação ganhe horrores. Queremos que ela ganhe uma comissão do que seja devolvido ao Estado brasileiro. Então, isso não é exatamente ética. Então, é melhor ter questões éticas duras colocadas na mesa para que a gente as discuta. Eu acho que essa peça coloca muito bem e coloca bem essa ambiguidade que vai ser uma marca de Sartre por décadas e décadas, que é como você se situa em relação a um partido dos trabalhadores, o verdadeiro partido que reúne trabalhadores. Apesar de haver na França um partido socialista, o Partido Socialista sujou as mãos nas guerras coloniais e sujou a mão. Se todo mundo suja as mãos, por que aquele que está lutando pela liberdade não vai sujar também as mãos? Por que só pode sujar as mãos quem está lutando pela sujeira? Que é o caso do próprio Partido Socialista francês. Ou para concluir com uma frase do Stendhal no Vermelho e Negro. Há um momento em que o personagem o protagonista, Julien Sorel, está lendo e a filha do Marquês, para quem ele trabalha, Mathilde Delamole, pergunta no que o senhor está tão concentrado, o que é o seu assunto. Ele diz para ela, o que deve fazer o homem que quer mudar o mundo? O que deve fazer o homem que quer melhorar o mundo? Os revolucionários da Itália não deveriam ter saqueado todos os cofres do governo e distribuído para os homens mais podres, porque assim esses os apoiariam contra a restauração do antigo regime? Danton fez bem em roubar? Ou ele deveria ter roubado mais, muito mais, para promover, para que a revolução não recuasse? Danton é um grande herói da Revolução Francesa. Então, essas questões são as questões que surgem quando você discute as mãos sujas. E são questões difíceis, são questões importantes da gente colocar para a gente entender o que é a política. E agora eu espero ter despertado algumas paixões, talvez divergentes entre si. Então, nós vamos partir agora para a parte de vocês, que é o debate. Então, muito obrigado pela atenção e mandem suas questões. Obrigado, Renato Janine Ribeiro, por essa palestra tão, digamos, esclarecedora, em primeiro lugar, mas, sem dúvida, radical, no sentido que vai à raiz das questões.
E agora, então, é com vocês. Vocês levantem a mão, por favor. Escrevam as suas perguntas no papel que está à disposição de vocês na mesa. Não vamos... o que a gente aconselha, que sejam por escrito, por favor. As perguntas, nós temos muitas perguntas, inclusive da internet. Façam, por favor, essas perguntas. Levantem a mão de maneira tal que as nossas organizadoras possam chegar até vocês. Mas vamos dar início à primeira pergunta ao curador do módulo. José Alves, agora é com você. Bom, Renato, parabéns. Excelente palestra, reflexões muito instigantes. E vou aproveitar a sua condição de professor de ética para poder explorar não apenas Sartre, mas voltar um pouco do que você citou. Você trabalhou com numa menção aí a Hegel. Eu gostaria de pensar se teríamos condições de indicar minimamente algum traço de universal na sociedade brasileira para poder pensar ou jogar luz sobre parte das crises éticas. E depois, num segundo momento, um desdobramento, que daí sim, o que Sartre, na lógica do engajamento, em qual momento, em qual circunstância ele estaria dentro do quadro brasileiro atual. Só isso? Simples assim? Fácil? Bom, universal. A sociedade brasileira, nesse momento, está muito machucada, está muito dividida. Não estou dizendo que todo mundo esteja de um lado ou de outro, porque é uma vasta parte da população que pouco se interessa por essas questões. Porque tanto merece ser respeitado quanto ser criticado, porque você não se interessar nesse assunto é simplesmente você aceitar o status quo, né? Deixar que as coisas continuem funcionando como estão. Então, nós temos essa divisão grande no Brasil, então acho muito difícil nesse momento, José, a gente ter algo que seja universal na sociedade brasileira. Agora, nós temos um racha. Agora, é interessante que os dois lados do racha correspondem a ênfases éticas diferentes, mas éticas. De um lado, nós temos uma ênfase ética na questão da corrupção, que é uma questão, obviamente, indefensável. Não há como defender a corrupção na política, não há de forma alguma. O outro lado é a ênfase ética na inclusão social. O Brasil aceitar o nível de miséria que ele tinha, diminuiu e está voltando a ter, porque são milhões de pessoas que saíram da miséria e estão voltando, milhões de pessoas que saíram da alta pobreza, mais milhões ainda da alta pobreza, estão voltando sem chegar a ser miséria. O Brasil ser indiferente a isso é uma coisa muito grave. E há um ponto que talvez represente, talvez seja o trágico no momento brasileiro atual, que essas duas pautas éticas eram, quando o PT estava na oposição, uma só. O PT manobrava as duas pautas, a tal ponto que os partidos que ao PT se opunham costumavam dizer que com a pureza pretendida pelo PT, com a luta contra a corrupção pretendida pelo PT, o PT jamais conseguiria governar o Brasil. Os partidos que se opõem ao PT diziam é muito ingênuo, é muito idealista, não dá, não vai dar conta da realidade. E são os mesmos que depois passaram a criticá-lo porque ele deu conta da realidade. Então, é uma situação complicada. O PT, eu escrevi isso no meu último livro, A Boa Política, que eu lancei em setembro, num capítulo, ele perdeu a sua imagem ética. E ele perdeu a imagem ética muito porque, na oposição a sucessivos governos, ele combatia tanto a miséria, ele considerava que a ética consistia em combater a miséria e combater a corrupção. As duas coisas. Convergiam as duas coisas. No governo, ele fez, sem dúvida, muitos instrumentos de combate à corrupção, ela é muito mais visível hoje. Todas as ações que foram conduzidas contra líderes do próprio PT foram conduzidas com base em leis e condutas adotadas pelo PT e que tinham sido recusadas expressamente pelo presidente anterior, Fernando Henrique Cardoso. Quer dizer, digamos, a independência do Procurador-Geral da República. Fernando Henrique manteve o engavetador-geral da República durante 3 mandatos, 6 anos. Então, não há comparação nesse sentido. Mas, ao mesmo tempo que o PT fazia isso, ele perdeu a chance extraordinária de apresentar o combate à miséria, a luta pela inclusão social, como uma grande questão ética. Ela não foi apresentada como uma grande questão ética. Ela foi muito mais festejada pelo próprio PT e seus apoiadores como um momento de satisfação. Agora fulana está podendo comer carne tantas vezes por semana. Nunca comia, a pessoa feliz com isso. Mas o termo ético foi pouco usado. Isso me faz pensar também numa coisa do Al Gore,
que foi eleito presidente dos Estados Unidos em 2000, mas não foi empossado, o Al Gore, ele costumava dizer que nos Estados Unidos as causas que mudam a sociedade só emplacaram quando elas se tornaram causas das religiões. Abolição e depois dessegregação. Então eu diria, talvez no Brasil fosse bom fazer que essas causas se tornassem causas éticas e não apenas de conforto. Então, nesse sentido, José, eu não vejo muito como seria possível pensar uma síntese hoje, mas acho que essa síntese tem que estar no horizonte. Não pode nem haver os movimentos que combatem a corrupção, que são totalmente indiferentes, para não dizer que tem um gozo na existência da miséria, o que é absolutamente intolerável. E também não faz sentido defender as políticas de inclusão social apagando a corrupção. Acho que o Brasil, nesse momento, que é muito duro, ele está vendo a sua cara, e é uma cara muito feia em muitas coisas. E acho que talvez a chance que a gente tenha a partir disso seja definir novas políticas, o que não significa partir do zero, mas significa, só me alongando um pouco mais. Eu acompanho a política brasileira desde mais ou menos 1960. Outro dia eu fiz um balanço desse tempo. Nesse período, nós tivemos um período de otimismo na ditadura Médici. Não estou dizendo que o otimismo fosse justificado ou não, estou dizendo sociedade mais satisfeita. 3, 4 anos de Médici. Depois disso, uma crise tremenda no todo o final da ditadura, todo o começo da vida civil, até que 10 anos depois de terminada a ditadura, quase, o Plano Real introduz um primeiro mandato de Fernando Henrique, que é um mandato de uma certa satisfação social grande. O segundo mandato, um desastre. Quer dizer, o Brasil realmente economicamente muito ruim. E uns 10 anos de Lula e começo de Dilma. Então, nesses quase 60 anos, desde 1960, nós temos 3 anos de Médici, 4 de Fernando Henrique e talvez 10 de PT. 17 anos de otimismo. E 40 e tantos anos de desgraceira, de pessimismo. Então, como é que quando vem essa desgraceira a gente não é expert nisso? Quando isso acontece, a gente deveria ter doutorado em como lidar com momentos de desgraça ou de dor. Sabe, na mágoa ou na tristeza ou na alegria. Nós tivemos muito mais tristeza do que alegria, e para nós, quando ela chega, parece que caiu do céu ou do inferno sobre nós, e nós não sabemos o que fazer. Isso é muita estupidez nossa, né? Quer dizer, acho que uma coisa que nós teríamos que fazer é aprender a resolver nossos problemas. E não pensar simplesmente quando tem o Plano Real e está todo mundo comprando coisa, ou quando a inclusão social faz bombar a economia e deixa as pessoas mais felizes, que tudo isso está dado, sabe? Não está dado, tem que ser consolidado, são tarefas difíceis. Acho que isso talvez fosse o otimismo, e eu não sei, eu já falei muito, já respondi muito, mas o que Sartre diria nesse momento, Sartre sendo uma pessoa de esquerda, ele obviamente defenderia as políticas de inclusão social, isso eu tenho certeza que ele defenderia. Mais do que isso, não saberia dizer, assim, em termos de posição sartriana, qual seria o engajamento. Tudo bem. A gente está transmitindo ao vivo agora pelo site do Instituto CPFL, pelo aplicativo, também no YouTube e no Facebook. Só alguns números aqui, passaram cerca de 8 mil pessoas que tiveram acesso à palestra. Bom. De vários lugares do Brasil, e um público bastante cativo aqui fora. Só citar algumas cidades, na verdade eu vou citar lugares de fora, porque foram bastante mesmo. Buenos Aires, Itália, Japão, Eslovênia, Antuérpia e em Nampula, Moçambique, nos acompanham ao vivo agora. E algumas salas de aula pelo Brasil também, o pessoal da UFSCar está acompanhando. E a pergunta que veio uma pergunta também de uma sala do Instituto de Psicologia e Desenvolvimento Humano de Londrina. E é a seguinte pergunta, sobre o desaparecimento de Sartre do cenário filosófico e acadêmico, sociologia, psicologia, etc. Não está, de alguma forma, vinculado com o desaparecimento de uma leitura marxista da realidade? E só complementando com uma outra pergunta, que tem a ver também, da Eudóxia, ele pede se você poderia falar um pouco sobre o fato de Sartre aceitar o comunismo quando seus princípios filosóficos partem do conceito de indivíduo, não de sociedade. Bom, vou começar pela segunda pergunta, que é mais precisa. Sartre deixa claro, no que ele escreve sobre o marxismo, especialmente na Crítica da Razão Dialética, que é de mais ou menos 1960, que ele entende que
que o marxismo, falando em termos bem simplificados, dá o mapa geral da coisa, mas ele não faz as mediações entre a vida econômica e social, entre a vida econômica, entre a política econômica, ou a vida econômica mesmo podemos dizer, e a vida humana nos seus detalhes. Então, por exemplo, se nós formos tratar de psicologia, o marxismo não dá conta. Não dá conta. As tentativas de fazer uma psicologia materialista, como o Georges Politzer, não tiveram êxito. Então, nesses pontos é que o existencialismo vai se introduzir. Então, não é que haja simplesmente uma contradição, como pergunta Eudócia, mas é que existe uma complementaridade, mesmo que tensa. E essa complementaridade levaria, então, a fazermos uso do existencialismo como o ponto desse ponto no qual cada um de nós encontra seu lugar dentro do que ele chama a filosofia de nossa época. Ele diz a filosofia inarredável, inarredável de nossa época é o marxismo. É o marxismo que faz a leitura geral do mundo em que estamos. Então, mas o existencialismo, como várias ciências humanas, pode fazer essas pontes ou mediações entre essa visão macro e o micro em que cada um de nós vive, em que a sociedade opera. Quanto à questão do desaparecimento de Sartre e do marxismo terem sido um mesmo movimento, eu não concordo. Porque, em primeiro lugar, Sartre é bastante diferente do marxismo. Justamente ele é um existencialista que admira o marxismo, mas que jamais vai aceitar plenamente o que o comunismo faz, distinguindo também um pouco o marxismo, filosofia, pensamento, comunismo, partido, prática, ação prática. E, além disso, o período em que Sartre começa a perder sua importância, esse período logo depois de maio de 68, em que a aposta sartriana no Partido Comunista revigorado deu errado, e em que Foucault começa a ascender, a ter um destaque muito grande e representa um modelo diferente de intelectual. Quer dizer, talvez eu possa fazer alusão a um grupo do qual Foucault participou, bem como um pensador que é meu amigo, que eu admiro muito, um dos grandes pensadores atuais sobre a política e a estética, que é Jacques Rancière. Eles fizeram parte do grupo de informação Prisões, no começo dos anos... começo dos anos 70. Qual era a ideia? Em vez de intelectuais falarem a verdade sobre a cadeia, sobre a prisão, vamos dar palavra aos presos. Algumas pessoas no Brasil chamam de prisioneiros. É preso a palavra correta. Então vamos dar a palavra aos presos e vamos que eles próprios falem. Não temos que nós fazer um discurso sobre eles. Que é um pouco a recusa do porta-voz. Quer dizer, a ideia de que o intelectual não deve ser o porta-voz de quem não tem fala. Não que Sartre tenha querido ser esse porta-voz. Seria uma leitura errada de Sartre dizer isso. Mas Foucault e, vamos dizer, o surgimento de uma nova percepção de estudo, valorizou muito essa ideia do porta-voz, do intelectual que não é porta-voz e das múltiplas vozes que devem tomar a cena pública. Então, você tem que ter a voz do grupo tal, homossexual, do grupo dos negros, a voz de cada grupo discriminado, e não deve haver porta-vozes no sentido de pessoas que entendem melhor. É o que recentemente chama mansplaination, por exemplo, uma das versões disso. Mansplaination, do inglês, né? Tem uma foto belíssima da Taylor Swift, que está falando uma coisa em 2011, e aí aqui, o marido lá da Kim Kardashian, que eu nunca lembro o nome dele, mas o marido da Kim Kardashian, que vive brigando com ela e zoando essa moça, ele se apodera do microfone e começa a falar por ela o que seria dela. Né? Isso é mansplaination, um homem explicando o que a mulher quis dizer, mas não teria conseguido dizer. Então, com a valorização disso tudo, a visão das lutas sociais como lutas que convergem foi muito prejudicada em favor de uma ideia de que cada luta é autônoma. Nós estamos vendo isso hoje no Brasil. O tema que fazia a convergência disso tudo era o tema do combate à pobreza. Hoje, o que nós temos? O tema do combate à pobreza foi embora, acabou, a pobreza está sendo restaurada. E no lugar disso, os movimentos de mulheres, movimentos de negros estão funcionando, estão indo até bem. Você não pode dizer que estão indo mal. Quer dizer, você olha, a mídia cobre com simpatia o que é movimento minoritário, identitário, cobre com muita antipatia o que é movimento contra a pobreza. Vocês vejam a própria representação da Marielle Franco, post-mortem, né? Valoriza mais o lado dela, assim, mulher, o lado identitário, do que o lado social da ação dela.
Então, nesse sentido, bom, e quanto ao comunismo, ele desaba com o marxismo, ele desaba mesmo com o comunismo. Embora se possa dizer que o marxismo, como pensamento, estava estagnado há muito tempo. Na verdade, o que eu diria em resposta a essa pergunta é o seguinte: Sartre foi um dos que tentaram salvar o marxismo do comunismo. Ou seja, fazer que o marxismo tomasse um certo vigor, o que só seria possível você, entre outras coisas, você relendo Marx sem medo de apontar onde ele errou, o que é meio raro entre os marxistas. E segundo ponto, tentando fazer o difícil casamento entre o socialismo, modo de produção econômica, e a democracia, que não é fácil, mas também capitalismo e democracia não é fácil. Então, qualquer um é difícil, né? Bom, acho que já está bom de resposta, pelo menos de tamanho da resposta. Não sei se é de qualidade, mas de quantidade já tem bastante. Uma pergunta que chegou aqui do público, da Thalita Carvalho. De novo aqui. E a pergunta é a seguinte: se não se engajar não é uma opção, como você analisa, apoiado em Sartre, esse engajamento atual baseado na superficialidade das redes sociais e nas notícias falsas? Quem é a Thalita? Pode levantar a mão para eu ver? Onde está? Oi, Thalita. São talvez sentidos um pouco diferentes da palavra engajar. Engajar-se é uma palavra que pode ter um sentido amplo, de filiar-se, de tomar parte de alguma coisa, em inglês enroll, to enroll. Então, por exemplo, na medida em que eu entro no Facebook, eu estou me engajando nele, num certo sentido. Sartre está pensando no engajamento de valores, um engajamento que diz respeito a grandes questões sociais ou grandes questões da vida em relação às quais não há como ficar neutro, porque não lutar contra a opressão é ser conivente com a opressão, para simplificar. Então, eu não acho que seja a mesma coisa. Quer dizer, acho que talvez o Sartre respondesse a você, talvez mais sucintamente até, o seguinte, que se você tiver, se você está na superficialidade, você fez uma escolha de estar na superficialidade e, portanto, de manter o status quo, que exigiria que fosse para além da superficialidade. Seria uma possível resposta dele. E talvez ele dissesse, qualquer vida de aparências é como a do garçom de café. Ou seja, é uma maneira de você não fazer contato. Um psicanalista talvez dissesse não entrar em análise. Um existencialista talvez dissesse alguma coisa de não assumir sua própria existência na sua fragilidade e tudo mais. Talvez fosse isso daí o caminho da resposta. A pergunta agora é da internet, do Diego Rodrigues. E ele pergunta se, a partir do pressuposto de engajamento político, como poderemos tratar de liberdade? Por exemplo, se eu sou direita ou esquerda, a percepção de liberdade não será diferente? Mas a palavra liberdade tem significados muito, muito diferentes ao longo da história. Basicamente, a gente pode dizer o seguinte: existe uma ficção na qual muita gente crê, que é o chamado livre-arbítrio. Livre-arbítrio suporia que uma pessoa tem duas coisas entre as quais escolher, sem haver, e escolhe soberanamente entre uma ou outra. O exemplo mais caricato disso é quando se fala em opção sexual, quando não é uma coisa geralmente que as pessoas escolhem, é uma coisa que acontece dentro delas. Ou seja, eu não conheço ninguém que tenha sentado à mesa, apesar dos prós e contras, de uma vida homossexual, de uma vida heterossexual, e concluído qual ele acha mais adequado. Está no desejo da pessoa. Agora, a liberdade que a pessoa tem numa situação dessa é de assumir o que está, enfim, de certa forma, na sua libido quase biológica, assumir isso ou lutar contra isso. Aí você tem uma liberdade, aí você tem a dimensão propriamente humana. Mas o tema do livre-arbítrio muita gente crê nele, crê que as pessoas não são conduzidas. Nós somos muito conduzidos. E nós provavelmente vamos descobrir nas próximas décadas, dependendo de como continuem as pesquisas das neurociências, talvez que coisas que nós pensamos ser nossas opções, talvez estejam já geneticamente, ou se não inteiramente programadas, pelo menos orientadas numa direção ou noutra, o que não impedirá, de qualquer forma, que haja maneiras que haja uma liberdade em relação a isso. Mas a palavra liberdade tem significados muito diferentes ao longo da filosofia. Eu apenas peguei a mais usual, liberdade, livre-arbítrio, e ao mesmo tempo a mais errada. Você poderia dizer, para alguém mais de direita, talvez a liberdade esteja muito associada à liberdade de empreender,
a liberdade que tem o seu modelo na livre iniciativa do empresário, com pouco controle social. Para alguém mais de esquerda, talvez a liberdade fosse uma liberdade de realização pessoal, que não passa tanto pela questão empresarial, mas pela questão da realização das potencialidades, inclusive as que não se traduzem em ganhos ou perdas econômicos. Então, talvez a gente pudesse dizer isso. E a Isaiah Berlin fez uma distinção entre duas liberdades, a liberty to, liberdade para fazer determinadas coisas, que seria mais de esquerda, e liberty from, liberdade de não estar sujeito a determinadas coisas, seria liberdade mais de direita. É uma distinção que faz sentido. Então, a liberdade mais liberal ou de direita seria essa na qual nós não somos, não temos tutela. Então, o Estado não define o que nós vamos fazer, afeta muito pouco. A liberdade mais de esquerda seria uma liberdade na qual, por exemplo, a sociedade pode concluir que é importante todo mundo ter uma determinada educação, conhecer determinadas coisas, sem as quais a pessoa será impotente para realizar sua vida, e talvez também fazer exercícios físicos para ter uma boa saúde. Então, são coisas, na verdade, o próprio antagonismo delas é um antagonismo complicado, estão falando de coisas diferentes. Então, por exemplo, na Europa, mesmo nos países governados pela direita, o Estado social-democrata se consolidou numa certa medida. Vou dar um exemplo holandês, eu gosto muito desse exemplo. Na Holanda, 2 meses antes das férias, cada família recebe um cheque que só pode ser gasto em férias. Não pode ser gasto em outra coisa. O que é um dinheiro que vem dos impostos, claro, e vem da conclusão que chegou a sociedade holandesa de que é bom para a saúde física e mental de todo mundo você tirar férias. Uma resposta liberal possível, mas que vai ser fracassada, vou dizer por quê, seria: é um absurdo o Estado não permitir que essa pessoa use o dinheiro para investir num negócio que quer fazer, etc. E a resposta ao liberal, ao liberty from, seria: a sua liberdade é individual para você, sim, para você decidir, mas ela afeta todo mundo. Ela afeta a sua família. Se você não tirar férias, suas relações de família vão ser perturbadas. Você está afetando seu cônjuge, seus filhos, as pessoas que dependem de você. Está afetando sua saúde, o que significa que você vai onerar a sociedade com os gastos de tratar a sua saúde. Está afetando talvez sua duração de vida, o que vai representar um desperdício para a sociedade. A discussão é complexa e ela é interessante porque nós podemos continuar essa discussão por muito tempo com argumentos de um lado e de outro. Então, no caso da liberdade, acho que nós temos todos esses horizontes para colocar. E no caso da ética, eu acho que a ética é justamente essa discussão que você não pretende ter uma conclusão, uma resposta, em que a última coisa que pode haver é um assessor, um consultor de ética que diz como devem resolver as coisas. Sabe, a última coisa, mais errada. Tem uma certa birra de código de ética, para dizer a verdade, porque os códigos de ética eles substituem a ética, que é um espaço de discussão, pelo código, que é um outro nome para a lei. E ética e lei não têm uma relação muito fácil. A relação não é boa. Antígona já percebeu isso numa peça de 2.400 anos atrás. Mas vamos continuar aí com as perguntas. Boa noite. Meu nome é Herculano. E as questões de liberdade, que é estabelecido pelo Estado de Direito, diz que eu sou livre e tenho direitos se eu limito o poder. Porque o poder sempre foi corrupto. O poder sempre foi o quê? Corrupto. O próprio abdicar poder para pessoas iguais a mim é a primeira corrupção que a gente tem. Abdicar para um ser igual, com todas as minhas falhas, abdicar poder para ele. A primeira corrupção, portanto, não é do indivíduo dando poder. E foi esse o sentido do Estado de Direito, estabelecer limites ao poder, que hoje nós estamos sendo ultrapassados. Todos aqueles conceitos de Estado de Direito estão desmoronando, nós estamos desconstruindo o Estado de Direito. Então, eu chego à conclusão que os temas de liberdade deveriam ser rediscutidos novamente. Né? E isso sempre, porque acabar com a corrupção é acabar com o poder. Mas qual é a sua pergunta? Perdão? A sua pergunta qual é? Eu suponho que o sistema hoje deveria ser trocado para níveis de liberdade maior, sem muito Estado, com nenhum poder, e talvez substituído pela liberdade de mercado, principalmente. Tá bom. Então vamos responder a isso. Há um grande referencial liberal sobre a questão do poder e da corrupção, que talvez você tenha em mente,
é Lord Acton. Lord Acton foi um historiador inglês, católico, do começo do século XIX, e que tem a frase famosa, geralmente citada de maneira errada. A frase dele é: o poder tende a corromper. O poder absoluto corrompe absolutamente. Vocês vejam a diferença das duas partes do comentário de Acton. O poder absoluto corrompe absolutamente, mas o poder em si, ele tende a corromper. Não é verdade, portanto, que todo poder é corrupto. O poder tem uma possibilidade de corromper, mas que pode ser limitada se você tiver pesos e balanças, pesos e equilíbrios, como se fez na Constituição norte-americana e na teoria inglesa da Constituição do século XVIII. Contemporâneos, uma teoria inglesa da Constituição e uma Constituição de fato escrita nos Estados Unidos com a ideia de 3 poderes se equilibrem. Montesquieu fala disso um pouco antes da Constituição americana, quando ele examina Portugal e Espanha. Diz: Portugal e Espanha têm regimes absolutistas e têm a Inquisição. Tudo isso é um horror. O absolutismo ibérico é um horror, a Inquisição nem se fala. Mas o fato de ter os dois, diz ele, atrevendo um paradoxo grande, o fato de ter os dois significa que um limita o poder do outro. O rei não pode fazer tudo porque ele tem que temer a Inquisição. A Inquisição não pode fazer tudo porque tem que levar em conta o poder absoluto do rei. Então, o que seria o poder absoluto de um e que seria absoluta corrupção é limitado pelo outro. Eu pego um exemplo horroroso, né? Ninguém de nós aqui é simpático, suponho, nem ao poder absoluto, nem à Inquisição. No caso da Constituição norte-americana, o que nós temos? Temos 3 poderes, o executivo, legislativo e judiciário, na qual a Constituição se inspirou-se, a nossa e a de muitos países da América Latina. De modo geral, a América Latina é presidencialista, a Europa é parlamentarista, de modo geral. E, no caso da Constituição norte-americana, a ideia é que cada poder evita que o outro caminhe demasiado no seu fortalecimento próprio. Hoje, no Brasil, nós estamos vendo uma situação bastante complicada, porque desde a reeleição da presidente Dilma, nós tivemos um enfraquecimento do poder executivo muito grande, com ela e com o sucessor dela, que ambos se tornaram muito impopulares. Esse enfraquecimento do executivo veio junto com o fortalecimento do legislativo, especialmente com Eduardo Cunha, que foi muito forte para fazer coisas ruins, aprovar leis e emendas constitucionais muito negativas, e foi totalmente incapaz de aprovar uma única medida legal ou constitucional que fosse boa. Espantoso, espantosa essa capacidade, o que levou também ao enfraquecimento do legislativo e ao decorrente fortalecimento do judiciário. Então nós podemos ver isso quase como uma novela que nós estamos passando. Então, o que acontece? Os poderes se desequilibraram fortemente. Na verdade, na sociedade brasileira, o legislativo tem uma tradição de ser um poder muito fraco. Fraco, não estou falando em termos de força, fraco eticamente. O poder legislativo ele precisa ser regulado pelo poder executivo. É o poder executivo que bota ordem no legislativo. Se não for isso, o legislativo descamba para o interesse mais pessoal, como nós estamos vendo hoje. Então, o nosso sistema é meio difícil. Mas não é correto dizer que todo poder é corrupto, toda pessoa que está no poder é corrupta, porque é falso, não há dados disso. Você tem governantes e governos e poderes que não são nada corruptos. Agora, o ponto importante do pensamento liberal nisso tudo é a ideia da contraposição. A ideia do equilíbrio que um poder faça em relação ao outro. Você não pode ter, então, a concentração do poder numa única mão, como, por exemplo, como nas ditaduras. Comunistas, direita, o que sejam. Você tem concentração do poder numa única mão, isso não dá. Bom, vamos à próxima. É uma pergunta que veio do público, do Vitor Fernandes, e ele diz assim: com o crescimento do fascismo no Brasil, quais devem ser as pautas ou táticas que devemos tomar em defesa da democracia? Bom, são questões fáceis, né? O bom é que todas elas são muito fáceis, né? A gente resolve facilmente. Bom, nós, evidentemente, acho que tem que distinguir claramente o que é fascismo e o que é direita. Não se pode dizer que a direita seja fascista, que a direita esgote o fascismo. O fascismo está na extrema-direita, sim, mas há uma diferença grande que é bem colocada por Bobbio, quando Bobbio diz: a direita e a esquerda têm em comum que defendem a liberdade.
A esquerda tem um adicional em relação à esquerda, que ela defende, além da liberdade, a igualdade. A extrema-direita e a extrema-esquerda, continua Bobbio, elas são contra a liberdade. Então, a extrema-direita não defende nem a liberdade nem a igualdade. A extrema-esquerda, segundo Bobbio, defende a igualdade, mas sem liberdade. A esquerda defende liberdade e igualdade, a direita defende liberdade. Então, há uma diferença entre esses 4 pontos. Na prática, hoje no Brasil, nós não temos extrema-esquerda. Quer dizer, não dá para dizer, nenhum dos grupos, nem PCdoB, nem PSOL, nenhum desses grupos mais conhecidos defende o fim da liberdade. Mas como o foco aqui é a questão do fascismo, que está na extrema-direita, o primeiro ponto é a recusa da liberdade, que acho que é a grande questão, que aí está presente. E nesses anos nós tivemos um problema sério, que foi o fato de que, para derrubar a presidente Dilma, uma parte da direita que seria democrática, nomeadamente o candidato derrotado nas eleições de 2014, Aécio Neves, aceitou subordinar-se à extrema-direita. E isso trouxe Eduardo Cunha e outros, o que acabou, alguns movimentos das ruas, e isso acabou trazendo um preço muito caro, que o próprio Aécio está pagando, porque ele jamais vai ser presidente do Brasil, acabou o sonho dele. Então, e ele seria facilmente eleito este ano, se o governo do PT tivesse continuado, a eleição de alguém do PSDB esse ano seria trivial e esmagadora. Então, o que nós temos aí é que nós tivemos uma perda da capacidade de diálogo da sociedade brasileira. Seria importante tentar restaurar essa capacidade de diálogo. Muito difícil. Mas eu estive na França um tempo atrás e tive uma experiência muito boa, pessoal, que eu vou contar para vocês. Eu conheci um sobrinho do general de Gaulle, Laurent de Gaulle, é um escritor, que publicou um livro sobre a fé cristã do general de Gaulle. Laurent, que deve ter uns seus 50 anos, ele não conheceu pessoalmente o tio, porque a tia, Yvonne de Gaulle, não deixava as crianças com menos de 7 anos e meio visitarem o marido dela, entrarem no palácio. E quando o tio morreu, um ano e pouco depois de renunciar, ele não foi autorizado a ir nos funerais da família, na pequena cidade de Colombey, onde morava de Gaulle. Então ele conheceu de Gaulle, ele teve que construir um conhecimento de de Gaulle a partir de tudo que ele leu sobre e fez esse livro, que é um livro importante, sobre a fé cristã, porque ele fez esse livro sem partir de declarações de fé do general, mas partindo de experiências, de ações, etc. E quando o livro saiu, ele foi muito atacado, e aí nós chegamos ao nosso ponto. Muito atacado por aqueles que defendiam que a Argélia tivesse continuado francesa, por aqueles que viam em de Gaulle alguém que, enfim, por uma extrema-direita, que na França é muito pequena, mas que existe, e tem seus 2, 3% de simpatizantes. Aí o que ele fez? Ele marcou um encontro com as pessoas e recebeu-as uma por uma. Ouviu o que cada uma tinha a dizer. E depois, ele disse, elas se sentiram aliviadas terem dito tudo para um sobrinho do general, e pronto. Então, como nós podemos fazer alguma coisa assim? É essa a questão que eu devolvo. Sabe, como nós podemos restabelecer alguma forma de diálogo que permita, enfim, coisas se recompõem, que voltem as pessoas a conversar, que parem de repelir-se umas às outras depois do segundo ou terceiro significante. Nós estamos fazendo na prática o que a Cambridge Analytica fez, e o que qualquer bom maqueteiro de campanha sabia há muitos anos antes de virem as supostas revelações da Cambridge Analytica. Para quem não sabe, uma empresa criada usando o nome da universidade daquela cidade inglesa, e que pegou os dados do Facebook, fez uma coleta gigantesca de dados, e pegando o que cada um de vocês, cada um de nós curte, desenhou perfis. Então, quem curte mais, digamos, vegetarianos, tendem mais a votar em Hillary ou em Trump. E entrando muito mais no detalhe. E a partir disso, mesmo que a pessoa não falasse de política no seu Face, você podia desenhar um perfil e dizer, essa pessoa que não fala de política é um potencial eleitor do Trump. Essa pessoa você bombardeia com mensagens pró-Trump. Se essa pessoa é um potencial eleitor da Hillary, você bombardeia com mensagens mentirosas, fake news em estado puro, para essa pessoa se afastar da Hillary.
Por exemplo, você diz que Hillary é contra os negros, é contra os asiáticos. Então você tem asiáticos que têm uma leve simpatia, ou mesmo uma simpatia por Hillary, você bombardeia-os com mensagens de um suposto ódio de Hillary aos asiáticos, o que faria as pessoas deixarem de votar nela. Em alguns casos você ganha voto para o Trump, em outros casos, que foi quem eles apoiaram, em outros casos você tira votos de Hillary. Então isso é um perfil que é desenhado das pessoas e que a gente está desenhando. Volta e meia a gente desenha isso. Você entra no Facebook, vê uma pessoa comentando uma coisa, já deduz disso uma série de consequências sobre o que ela pensa, que podem não ser reais. Quer dizer, isso é o que na justiça americana chama profiling, fazer um perfil. Quer dizer, você persegue, quer dizer, você tem um assalto, você pega o primeiro negro que você estiver na rua. Você está pegando a pessoa não porque tem elementos suspeitos, mas porque ele é negro. Você fez um perfil de que negros são classes perigosas, classes laboriosas, classes perigosas, para pegar o tema do século XIX. Então, seria um pouco isso. Quer dizer, a gente teria que restabelecer pontes de diálogo. Sem isso vai ser muito difícil. E acho que também nós temos que ter coragem de ver que os problemas brasileiros não são os que cada um dos lados da discussão aponta, mas são mais complexos e mais amplos. Quer dizer, não dá para assumir um único discurso. O problema é apenas isso, é apenas a corrupção, ou apenas isso ou aquilo. Acho que teríamos que também nós trabalhar um pouco melhor o que o Brasil tem que fazer. Porque o fato de nós não termos construído sequer uma autonomia, uma capacidade nossa de enfrentar os problemas, é muito grave. Quer dizer, mas isso eu já falei, não vou me repetir agora. Vamos à próxima pergunta, então. Também veio do público da Érica, voltando um pouco à futurologia aqui. A pergunta, sei que você não é vidente, mas como você vê o Brasil nos próximos 20 anos? Resolveremos nossas divergências sem confronto direto? Quem é Érica? Onde está a Érica? Oi. Bom, de fato é uma pergunta muito difícil. O que eu posso dizer é o seguinte. Nos últimos 500 anos, nós tivemos um avanço constante no rumo de sociedades mais livres, o primeiro Estado de Direito, depois Estado Democrático de Direito, estados em que o poder era mais concentrado em poucas mãos, depois em que se ampliou o número de mãos que faziam parte, que tomavam parte no poder. Então nós temos um caminho de crescente democratização no mundo nos últimos 500 anos. Esse vetor, essa linha de diretriz, ela se manteve, mas com enormes parênteses, em que tudo isso foi suspenso por muito tempo. Segundo o período, vamos dizer, dos fascismos, dos totalitarismos, se vocês quiserem, que cobriu boa parte dos meados, bem antes e depois de metade do século XX, foi um período assim, tanto com o comunismo, quanto com o fascismo, quanto com o nazismo. Nós tivemos um período de grande retrocesso em termos de liberdades. E, no entanto, depois voltou a caminhar a liberdade, e mais forte do que antes. Quer dizer, a liberdade... veja a palavra democracia. A palavra democracia ela é usada até mais ou menos 1940, muitas vezes de maneira pejorativa. O presidente Getúlio Vargas, ele faz um discurso, logo depois da queda da França, no poder dos alemães, da queda de Paris, um discurso dizendo que a era das democracias está vencida. 1940 está dizendo isso. Muitos falam mal da democracia, só a formação das Nações Unidas como nome da coalizão de aliados contra o nazismo e o fascismo é que tornou a democracia uma palavra que hoje as pessoas não têm mais coragem de vituperar, de desdenhar, de ofender. Então, a popularidade da palavra democracia tem o quê? 70 anos, apenas isso. Então, e no entanto, nós temos esse caminho. Então, que nós vamos superar, quanto espécie, esse momento difícil, não apenas brasileiro, mas mundial, porque há que lembrar de Trump, há que lembrar o Brexit, há que lembrar muitas outras coisas que andaram ocorrendo, mas nós vamos superar isso, não sabemos, porém, quando. Como tentar fazer chegar a esse quando? Penso que há certas coisas que as próprias denúncias todas, esse próprio sistema de intensa destruição que nós estamos vivendo no país, apontam. Quer dizer, vai ser muito difícil o Brasil voltar a... Quer dizer, apesar da elite brasileira, da sociedade brasileira, ter sido planejada para ser desigual, ter sido planejada para ser excludente e opressora, e isso está no projeto de Brasil que funciona há 500 anos,
Apesar disto, nós tivemos um avanço na convicção dos mais pobres de que eles têm direitos, o direito a ter direitos, como diz Hannah Arendt. Bobbio, desculpe. Houve um avanço disso. Foram colocados a nu muitos mecanismos de corrupção. É muito difícil a gente simplesmente dar um passo atrás nisso tudo. Então, acho que nós temos que tentar fazer uma agenda abrangente que dê conta de todos esses aspectos e que faça um novo projeto para o Brasil. E esse novo projeto, acho que tem coisas de todos os lados. Quer dizer, eu peguei o Ministério da Educação numa fase extremamente difícil. 6 meses nos quais eu fui titular da pasta eram meses nos quais ficou evidente a falta de dinheiro do país. Evidente. E, no entanto, os beneficiários de políticas que tinham sido muito positivas para o ensino superior, para a educação em geral, ao longo de 12 anos, dos 12 anos anteriores, eles não foram solidários com o momento de crise pelo qual o Brasil passava. Não foram solidários. Eles não perceberam, não perceberam as únicas pessoas no Brasil que não sabiam que havia uma crise econômica brutal, eram as pessoas que iam me visitar, pedindo aumento de salário, depois de um aumento real de 20% nos servidores das universidades federais, ou então verbas, no caso das universidades, eles provavelmente nenhum lia jornal, nenhum acompanhava o mundo, nenhum tinha parente na empresa privada. Mas é uma coisa que representou uma falta de visão, uma falta de lucidez muito grave. Porque, com isso, nós ficamos ouvindo um discurso que não tinha mais como ser sustentado. Mas é um exemplo que está perto de nós todos. Quer dizer, o país passou agora o quê? 3 anos de queda do PIB. Então, sem aumentar o PIB, você não consegue fazer nenhuma política social. Se você não atentar para os elementos de sustentabilidade e tentar fazer economia, crescimento econômico sem a sustentabilidade, você vai criar problemas para as outras gerações, para daqui a alguns anos gigantescos. Olhem as marginais dos rios na capital do estado. As marginais isso é um absurdo. O Saturnino, que fez os canais da cidade de Santos, faz um século e pouco, ele recomendou que a cidade de São Paulo preservasse 250 metros de cada lado do Tietê e do Pinheiros, que eram a terra que eram pertencentes ao rio. A cidade não fez isso. Alagamento houve, há e haverá. Então, e será muito mais caro você resolver isso hoje do que teria sido não ocupar essas margens. Então, por isso que uma coisa que volta e meia se ouve, vamos melhorar a economia, para isso vamos acabar com as regulações ambientais, etc., é uma grande besteira. Ou acabar com os direitos sociais, é uma grande besteira. Cria problemas para depois. Então, bom, desviei um pouco da questão diretamente, mas acho que tudo isso está ligado, porque, paradoxalmente, ao mesmo tempo que há um pessimismo muito grande na sociedade brasileira, nós estamos tendo uma possibilidade de enxergar coisas que antes não eram vistas. E o encontro com a verdade, vou repetir um lugar comum, ele é emancipador. Você enxergar a verdade dá mais liberdade. Porque você tem que definir novas políticas, não simplesmente repetir os jargões. Mais perguntas? A pergunta que veio do público, da Ana Paula, e ela pergunta qual a influência da Simone de Beauvoir nas posições do Sartre. Quem é Ana Paula? Onde está? Oi. Olha, a verdade é o seguinte, Sartre sempre foi a figura de destaque e a figura proeminente. Simone de Beauvoir teve uma participação extremamente importante na vida cultural, intelectual, filosófica, é autora de obras muito boas, mas eu não sei se ela teve muita influência sobre ele, não. Eu lembro que nas Memórias de uma Moça Bem Comportada, ela diz que quando conhece Sartre, Sartre demole, numa tarde, num café, toda a moral, a ética própria que ela tinha construído para si própria, que ela diz que era uma ética muito oportunista. Em algumas horas, Sartre demole isso. Sartre vai ter sempre esse papel muito importante para ela, extremamente importante. E, ao mesmo tempo, uma relação, eu acho que a força da relação afetiva dos dois é muito grande. É muito difícil pensar, quer dizer, não é a questão de quais ideias ele deve a ela,
mas a questão de que os dois devem um ao outro a sua estabilidade. E é bom aproveitar esse momento também para acabar com essa bobagem de que ele propôs que reinventassem o casal. Isso é uma das maiores besteiras que se dizem, é o fato de que os dois tiveram um caso breve, amoroso, logo se conheceram. Depois o Sartre decide ir, não lembro se para a Alemanha ou para a Áustria, nesse momento, fim da década de 20, e aí ela está muito triste de separarem-se. Ele fala, vamos reinventar o casal. Isso volta e meia tem gente que coloca, fala que eles tiveram um casamento ou um relacionamento fora do usual. O fato é o seguinte, cada um amou outras pessoas, cada um viveu com outras pessoas, e Simone teve dois grandes amores na vida, o Nelson Algren e depois o Claude Lanzmann. E esses dois foram os amores. E o Sartre, e esse casal, ia todo ano, na década de 50, para a Itália, de carro, junto com o casal Sartre e Monique Vian. Então, eram dois casais. Mas vamos, pelo amor de Deus, ninguém mais fale que eles tinham uma relação amorosa moderna, porque não é exatamente o que a gente chama de relação amorosa no sentido usual. É amor no sentido que temos amor por amigos, por grandes amigos, mas não é o amor sexuado, o amor de casal. Não é. Então, acho que uma ilusão a respeito dos dois era bom tirar. E há um episódio engraçado que dizem que aconteceu em Araraquara, quando a elite paulista tão conservadora reservou um quarto de casal para os dois. Na visita a Araraquara em 1961, a visita ao Brasil, que incluiu Araraquara, evidentemente, mas onde Fernando Henrique e Ruth Cardoso assistiram à palestra. E aí foi engraçado, porque não só eles não dormiam juntos, como eles não tinham nada sexual juntos, né? Então, mas havia essa fantasia do casal ao casal. Há um filme que eu não sei o título, mas que trata que eu vi há anos atrás no HBO, um filme com ela e Nelson Algren, e o final do filme é quando vão fazer uma reportagem para Paris Match sobre os dois no Café de Flore. E aí o Nelson Algren está ao lado da Simone de Beauvoir, que está entre ele e o Sartre. Aí o fotógrafo pede que ele se afaste para tirar só os dois. E o Nelson Algren, não sei se isso é verdade ou não, se levanta, sai do café e vai embora, aparentemente, de tudo, inclusive da vida dela. É ficção, mas não sei se tem uma base real. Mas, enfim, pelo amor de Deus, ninguém mais comece a sentir que tem a obrigação de ter um relacionamento moderno como o de Simone e de Sartre, porque não é um relacionamento, no sentido que as pessoas chamam relacionamento. Temos mais perguntas? Bom, infelizmente chegamos ao fim da gravação e pedimos desculpa, porque nós temos muitas perguntas, mas infelizmente chegamos ao fim da gravação e realmente temos várias outras perguntas que depois passaremos ao Renato para responder. Mas agradecemos muito a presença, a apresentação do Renato e a condução também do debate, que foi, como mínimo, contundente, foi profundo, foi esclarecedor e na sua figura de